Pessoal, vocês sabiam que dentro da prova de biologia lá no Enem, em Ciências da Natureza, Ecologia é o assunto mais cobrado? Sabia não? A gente entender as bases dessa ecologia através das dinâmicas populacionais, das dinâmicas de comunidade, os ciclos biogeoquímicos e o efeito desses processos dentro dos ecossistemas faz com que você esteja inteirado daquilo que é mais precioso e mais basal dentro do estudo ecológico. Vocês me falaram agora, que merda, hein? A gente vai falar hoje sobre cadeias alimentares, nós vamos falar sobre relações ecológicas, ciclo do carbono e o efeito estufa. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Vamos lá então, vamos tratar em primeiro lugar de cadeias alimentares, esse tópico tão importante para a prova do Enem. O que é uma cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica? É a representação gráfica da passagem de energia dentro de um determinado ecossistema. Lembra o seguinte, tá? A energia ela tende a fluir dentro do ecossistema, sempre de maneira unidirecional. A matéria orgânica ela pode ser ciclada. A energia flui e a matéria pode ser ciclada. Isso quer dizer o que, professor? Olha só, na base de uma cadeia alimentar, nós temos os seres que são capazes de converter matéria inorgânica, por exemplo, o CO2, em matéria orgânica, por exemplo, a glicose. Que seres que conseguem pegar CO2 da atmosfera e fazer glicose? Os seres fotossintetizantes. Aqui eu representei eles como uma árvore, mas podia ser uma cianobactéria, poderia ser uma alga, poderia ser uma briófita, um musgo, enfim. Eu representei para vocês como uma plantinha. A planta que vocês estão enxergando, por ser fotossintetizante, a gente chama de produtor. Então vamos colocar aqui ó, um P para representar que esse camarada dentro da nossa cadeia alimentar é um produtor. No caso, pessoal, esse produtor ele está servindo de alimento para outros seres, que eu representei aqui, uma formiga. Então a formiga vai pegar as folhas da árvore e vamos botar numa outra cor aqui, vai se alimentar. Muito bem, fiz uma setinha. Lembra que na cadeia alimentar a seta sempre vai para quem come. Beleza. Essa formiga que se alimentou da árvore, ela vai servir de alimento para um tamanduá. Lembra, a formiga está se alimentando de um produtor. Ela é um consumidor primário. Vamos colocar aqui, ó, C1. Os consumidores primários, via de regra, são seres herbívoros. Beleza. Já a formiga que serve de alimento para o tamanduá faz dele um ser consumidor secundário. Então coloca aí consumidor secundário. E claro, esse ser consumidor secundário está comendo um animal. Ele é um ser carnívoro. Cuidado, né? Dentro da biologia, os carnívoros não são os seres que comem carne necessariamente. São aqueles que comem outros animais. Beleza, então você tem o produtor, aquele que vai pegar a matéria inorgânica e fazer fotossíntese e produzir a base da nossa cadeia alimentar, que vai servir de alimento para um consumidor primário, que vai servir de alimento para um consumidor secundário. Agora olha o que eu representei no tamanduá. Eu representei um carrapato. Lembrando aí, fazendo uma jogadinha, não esquece que formiga é um inseto, ele vai ter 1, 2, 3 pares de patas e um parzinho de antenas. O carrapato está no grupo dos quelicerados, que a gente também chama de aracnídeos. Os aracnídeos têm 1, 2, 3, 4 pares de patas e são desprovidos de antenas, ok? Ah, sobre isso aqui, são quelíceras. Então o carrapato que está em cima lá do tamanduá, ele vai, de certa forma, consumir o tamanduá, portanto, ele é um consumidor terciário. Muito bem, carrapato, consumidor terciário. Perfeito. Agora faz de conta que lá em cima da minha árvore eu tenho uma ave, que eu coloquei ali com o nome de passarinho. Beleza. Esse passarinho, dentro da minha história de cadeia alimentar, é uma ave carrapateira. O que quer dizer isso? Ela se alimenta de carrapatos presos em outros animais. Então ela vai comer o carrapato. Ah, senhora, ela vai ajudar o tamanduá, né? Sim, a gente já vai tratar disso. Mas a ave, o passarinho lá, vai ser o nosso consumidor quaternário. Beleza. Consumidor quaternário. Gente, eu representei de maneira simplificada uma cadeia alimentar. A gente tem um produtor, a gente tem um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário
e um consumidor quaternário. Existe um fluxo de energia nesse sentido que a gente está vendo as setas. Agora tem um detalhe. Dentro de uma cadeia alimentar, a gente não consegue estabelecer níveis muito avançados. Nível de quinta ordem aqui é possível, um consumidor de quinta ordem, claro, a gente pode ter até de sexta, sétima ordem. Agora, ordens muito avançadas, elas são impossíveis e insustentáveis dentro das cadeias alimentares. Por quê? Porque todos os seres, quando consomem, não conseguem aproveitar 100% daquilo que é consumido. Como assim, prof? Quando a formiga se utiliza das folhas da árvore como alimento, depois a gente vai ver que isso é num processo indireto, tá? Mas vamos fazer de conta que ela come a folha da árvore, ela não consegue pegar 100% daquela energia e passar para o nível adiante. Claro que não, porque essa energia, boa parte dela, vai ser utilizada para os processos metabólicos da formiga. E durante esse processo metabólico é natural que ela tenha reações exotérmicas e isso libera calor. Então, parte da energia que ela adquiriu do nosso camarada chamado de produtor, que é um assimilador de luz, ela perde na forma de calor. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos representar que vai sair calor da nossa formiguinha, vai sair calor do nosso tamanduá, vai sair calor do nosso carrapato e vai sair calor do passarinho. O fato de cada um desses níveis perder calor faz com que a gente não tenha cadeias muito longas. Chega lá no final, não existe mais energia disponível para passar para o nível trófico adiante. Falando em nível trófico, uma coisa que pode confundir bastante é o seguinte. O camarada chamado de produtor, ele pertence àquilo que chamamos de nível trófico 1, ok? Então vamos colocar aqui, ó, NT1, tá? Então é o nível trófico 1. O consumidor primário é o nível trófico 2, NT2, tá? Cuidado, porque é fácil a gente confundir, né? A gente pensa que o consumidor primário é o nível trófico 1 e não é, é o nível trófico 2. O tamanduá vai ser o nível trófico 3, o carrapato o nível trófico 4 e o passarinho o nível trófico 5. Se tivesse alguém consumindo o passarinho, por exemplo, uma serpente que vai lá no ninho, ela seria o nível trófico 6. Beleza, aqui está estabelecido as bases da nossa cadeia alimentar. Só falta um detalhe. A gente tem, como eu falei lá no início, um fluxo unidirecional de energia. Energia sempre flui. Agora a matéria pode ser reciclada. Todos os excrementos desses animais, resíduos que eles deixam, ou quando eles morrem mesmo, ou uma folha que cai, tudo isso pode ser reaproveitado dentro do ecossistema a partir da reciclagem. E essa reciclagem é feita por seres denominados de decompositores. Imagine que eu tenho, por exemplo, aqui no solo, um monte de bactérias, tá? Vamos botar uns pontinhos assim, tá? Bactérias e mais bactérias. Também a gente vai ter no solo uma rede de fungos, são hifas fúngicas. Esses seres são denominados de decompositores. Vamos colocar aqui, ó. Decompositores. Esses camaradas conseguem pegar a matéria orgânica que vai sobrando dentro do ecossistema, digamos, sobrando de uma maneira bem grosseira, e conseguem pegar essa matéria orgânica que vem de todos os níveis tróficos e devolver na forma de nutrientes para os produtores. Então os produtores só conseguem se estruturar, se formar a partir de nutrientes essencialmente produzidos por decompositores. Eles vão utilizar, obviamente, macronutrientes que vieram desses outros seres aqui e vão utilizar esses macronutrientes para produzir energia para si mesmo. Vão ser fontes de energia. Aí os resíduos vão formar nutrientes em menor tamanho que vão ser absorvidos pelas plantas e assim reciclar a matéria orgânica. Beleza? Então tá aí. A gente tem uma cadeia alimentar bem estruturada. Agora olha o que eu coloquei aqui para vocês. Relações ecológicas. Eu coloquei também um fungo, desenhei tipo um formigueiro aqui para baixo. Você deve ter visto que eu coloquei uma orquídea. Beleza, o que eu quero representar para vocês? Eu quero representar, além de uma cadeia alimentar, quais são as relações que um ser tem com o outro. Lá na ecologia, a gente separa as relações ecológicas basicamente em dois tipos de classificação. Existem as relações que a gente chama de harmônicas e as desarmônicas, e eu quero que você anote aí no seu caderno. A relação harmônica é aquela que não causa prejuízo a ninguém, nenhum dos seres envolvidos nessa relação tem algum tipo de prejuízo, ok? E a relação desarmônica é o contrário, ela tem prejuízo, sim.
Cuidado porque às vezes a gente pensa, se os dois têm prejuízo, teve uma harmonia aí. Não, não teve harmonia nenhuma. Do ponto de vista ecológico, é uma relação desarmônica. Houve prejuízo, é desarmônica, perfeito? E existe a classificação com relação se esse estabelecimento de relações ecológicas ele ocorre com seres da mesma espécie ou entre espécies diferentes. E aí a gente vai ter a relação interespecífica, quando são espécies diferentes interagindo, ou intraespecíficas, quando são espécies iguais interagindo. Anota isso aí, harmônica, desarmônica, intraespecífica e interespecífico. Agora vamos dar uma olhada nas relações baseadas nas minhas cadeias alimentares, ou melhor, até na minha teia alimentar. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. A relação que ocorre entre a árvore e a formiga. O que a árvore tem com a formiga? A formiga vai lá, corta uma folha da árvore e isso serve de alimento para ela. Essa relação foi legal para a árvore? De forma alguma. De forma alguma. A árvore teve um prejuízo nesse sentido. A formiga teve um benefício. Essa relação a gente vai chamar de herbivoria. Toda vez que um ser ele se alimenta de um vegetal, ele é um herbívoro, a gente chama essa relação de herbivoria. Coloca aí, ó, herbivoria. E essa herbivoria foi ruim para a árvore, portanto menos, e foi legal para a formiga, portanto mais. Uma relação mais-menos, portanto desarmônica, né? Agora, a relação que a árvore tem com a orquídea ou com o passarinho, que eu desenhei lá em cima, é uma relação um pouquinho diferente. Por quê? A orquídea, muitas pessoas pensam que ela é um parasita. A orquídea não é um parasita. A orquídea simplesmente se suspende, fica em cima de uma árvore, porque lá ela se sente mais protegida, claro. Não tem tantos seres, né, transitando e que possam predá-la. E também ela em cima de uma árvore, ela acaba recebendo mais luz. Isso é bom para a orquídea. Para a árvore é uma coisa indiferente. Ter uma orquídea em cima dela ou não, tanto faz. Ok. Mesma coisa a gente pode dizer para o passarinho. O passarinho está protegido em cima da árvore, tem menos predadores que acessam o seu ninho e para a árvore tanto faz. A gente vai ter nessa situação uma relação de inquilinismo. Ok? Inquilinismo é uma relação que para a árvore tanto faz e para aqueles indivíduos, que no caso eu representei como orquídea ou passarinho, é uma relação benéfica, é uma relação mais zero. Ou zero mais. Essa relação não traz prejuízo a ninguém, é uma relação harmônica, beleza? Agora, a relação da formiga com o fungo. Como assim, professor? Relação de formiga com o fungo? O fungo você desenhou aqui. Não, tem um outro fungo aqui embaixo. Uma coisa que as pessoas não sabem, que a maior parte das formigas são como se fossem agricultoras. Isso mesmo. Todas aquelas folhas que elas cortam das árvores e de outros vegetais não vão servir de alimento para ela. A formiga não come a folha. Como assim, prof? A folha é trazida para dentro do formigueiro para fazer com que um fungo cresça. Ela fica cultivando um fungo lá dentro e ela se alimenta das hifas desse fungo. Ela depende do fungo para a sobrevivência dela e ela cultiva ele dentro do formigueiro. Formigas não vão comer as folhas, elas vão comer o fungo. O fungo obrigatoriamente precisa da formiga trazendo folha para ele. E a formiga obrigatoriamente precisa do fungo para poder sobreviver. Isso é uma relação que é boa para o fungo e é ótima também para a formiga. Imagine, por exemplo, uma rainha, que eu desenhei aqui separado, ela não sai pegar folhas, ela se alimenta exclusivamente desse fungo. É uma relação boa para ambos, é uma relação mais, e o que é importante? É uma relação de dependência. Um não vive sem o outro, ok? Então a gente chama essa relação de mutualismo. Uma relação mais. Muito bem, ótimo. Lembra que o mutualismo é uma relação de dependência. Agora, a formiga com o tamanduá. Bom, para a formiga não tem nada de interessante esse tamanduá aqui no meio da história. O tamanduá vai pegar a língua dele e comer a formiga. É bom para o tamanduá, óbvio, mas é péssimo para a formiga. Nesse caso não é uma herbivoria, é um predatismo, porque você tem um predador e uma presa. Sempre que um animal come o outro, a gente tem um predatismo. Então coloca aí, predatismo é bom. Perdão, é ruim para a formiga e é bom para o tamanduá.
Agora nós temos o tamanduá e o carrapato. Opa, o carrapato está em cima do tamanduá. Professor, ele come o tamanduá, né? Não, ele não come o tamanduá. Como não, professor? Não, ele nem tem interesse que o tamanduá morra, inclusive. Ele é um parasita do tamanduá e ele vai tirar o máximo possível desse tamanduá sem provocar sua morte. Os parasitas são assim. Ele não tem interesse nenhum que o hospedeiro dele se acabe. Então ele vai ser um ser que vai trabalhar sempre num limite ali. Então beleza, o carrapato se aproveita do pobre do tamanduá, é uma relação boa para o carrapato e o tamanduá sai prejudicado. A gente tem ali um parasitismo. Coloca aí, parasitismo. Para o tamanduá, péssimo. Para o carrapato, ótimo. Relação interespecífica e bem desarmônica, né? Deixa eu bem, carrapato e passarinho, é um predatismo de novo, né? O passarinho está comendo o carrapato, a gente coloca aí predatismo, nem vou colocar os símbolos para vocês, a gente acabou de colocar ali no quadro. Tamanduá e passarinho. Moça, mas o tamanduá não está fazendo nada com o passarinho, não? Você que pensa. Quando o tamanduá tem carrapatos, ele está fornecendo alimento para o passarinho. Quando o passarinho come esse carrapato, ele está ajudando o tamanduá. Entende que o tamanduá ajuda o passarinho ajuda o tamanduá? Ah, professor, já sei, é mutualismo. A gente chama essa relação de protocooperação. Por quê? Porque não existe necessariamente uma dependência para que esses seres sobrevivam. Diferente da relação que a gente tinha da formiga com o fungo. Esses seres podem viver tranquilamente um sem o outro. Tamanduá vive sem o passarinho sem tamanduá, mas eles se ajudam. Isso é uma protocooperação. Então vamos colocar aqui, ó, tamanduá e passarinho, protocoop, e é uma relação mais. Lembra, o que diferencia a protocooperação do mutualismo é a questão da dependência. Alguns autores chamam a protocooperação de mutualismo de não dependência. É a mesma coisa, ok? E as formigas? Professor, como assim formigas? As formigas entre si têm várias castas. Tem as formigas que vão defender o formigueiro, tem as formigas que vão limpar o formigueiro, tem formigas que vão construir o formigueiro, tem formigas que vão se reproduzir. Cada uma tem uma função dentro daquilo que a gente vai chamar de sociedade. As formigas se relacionam com elas mesmas, uma relação intraespecífica que é boa para todo mundo. Então vamos colocar ali, formigas, sociedade. E a sociedade também é mais, só que é intraespecífica. Massa? Tá bom, gente, a gente fez uma boa revisão das relações ecológicas. Para a gente finalizar a nossa aula, eu queria falar rapidinho do ciclo do carbono e aí introduzir a vocês o efeito estufa. Olha só, o que é legal você lembrar? Dentre os ciclos biogeoquímicos que a gente normalmente estuda no ensino médio, que são o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e do nitrogênio, esses dois últimos são os mais cobrados com certeza. Ciclo do carbono, porque tem uma relação muito íntima com a questão do efeito estufa, e o ciclo do nitrogênio, que tem a ver com a ciclagem de nutrientes dentro do solo, que tem a ver com a questão da adubação verde, com rotação de culturas, e é muito bem explorado dentro do Enem essa temática. Agora, vamos lá, ciclo do carbono, o que nós temos que recordar a respeito disso? O carbono está lá na atmosfera na forma de CO2, mas esse carbono também está dentro dos animais, formando matéria orgânica, dentro dos vegetais, também formando a matéria orgânica, dentro de fungos, dentro de tudo, tá? Dentro dos seres vivos. Toda vez que, por exemplo, um animal come outro animal, existe uma passagem de carbono nesse sentido. Eu peguei glicose de um bichinho que eu comi, eu estou tendo uma passagem de carbono. Agora, o que o Enem adora cobrar? As relações de respiração, fotossíntese e combustão com o CO2. Quando a gente respira, a gente libera ou a gente retém CO2? Não sei, professor. Pô, como que não? Na respiração, a gente vai liberar gás carbônico, ok? A gente está liberando. Você está liberando gás carbônico porque esse carbônico é um resíduo do seu processo de produção de energia. Vocês estudam lá o ciclo de Krebs, né? No ciclo de Krebs a gente tem liberação de CO2 que vai sair no processo expiratório da respiração. Agora, na fotossíntese a gente tem um processo ao contrário. A fotossíntese ela captura esse CO2 para formar matéria orgânica. Então a gente tem uma flechinha em sentido contrário e lembra que as plantas atuam como sequestradores de CO2. Esse termo é muito explorado no Enem, sequestro de carbono da atmosfera.
Como é que a gente sequestra o CO2? A gente pega ele e transforma em glicose lá no processo de fotossíntese. Muito bem. Agora a combustão, prof. A combustão, assim como a respiração, vai liberar CO2 na atmosfera. E essa combustão ela é muito lembrada no Enem, porque quando a gente fala de combustão, você lembra de queima. Tá? Aí você lembra, pode queimar uma lenha, a gente pode ter uma queimada numa floresta, mas a combustão mais lembrada é a combustão que ocorre com os chamados combustíveis fósseis. O que seriam esses combustíveis fósseis? O que seriam eles? Pô, são os combustíveis derivados do petróleo. O que é curioso a gente sacar para a gente introduzir o assunto efeito estufa? Quando você pega petróleo, beneficia ele num processo lá de destilação fracionada e fabrica querosene, fabrica gasolina, fabrica o óleo diesel, você está pegando uma parada, que é o petróleo, que é carbono acumulado de milhões de anos atrás. Quando os dinossauros se extinguiram, eles em determinadas condições de decomposição acabaram virando petróleo. Gimnospermas de 100 milhões de anos atrás também se sedimentaram em condições bastante específicas e viraram petróleo. Todo este carbono de milhões de anos atrás, que dentro dessas condições específicas de decomposição viraram petróleo, estavam enterrados lá num fundo quase que inacessível. O ser humano conseguiu trazer esse carbono à tona, utiliza ele para a produção de energia, só que a gente tem um problema. Você está pegando carbono de milhões de anos atrás e no processo de combustão jogando ele na atmosfera. Isso traz problema enorme. O chamado efeito estufa é um desses problemas. Tem outras coisas que a gente tem visto que tem acontecido. Por exemplo, a gente tem percebido que o acúmulo de CO2 na atmosfera tem trazido uma menor nutrição ou uma menor quantidade de nutrientes a vários tipos de cereais. Mas vamos tratar do efeito estufa, que é uma temática mais importante. Lembra que combustão libera CO2. Por que essa combustão é um desequilíbrio na balança? Você está pegando carbono de milhões de anos atrás, de seres que não estavam mais nesse ecossistema, que foram aprisionados dentro de bolsas de sedimentação, e agora você está pegando e jogando de novo para a atmosfera. Esse CO2 que vai para a atmosfera vai aumentar o efeito estufa. Imagine que você tem o Sol aqui, ok? E esse Sol vai irradiar luminosidade para o planeta Terra. Massa! Quando essa luz bate no planeta Terra, em qualquer região, qualquer superfície do nosso planeta, a gente vai ter irradiação de calor. Então a luz bate e vai gerar calor. A tendência do calor é se dissipar. Você sabe que as massas mais quentes tendem a subir, as mais frias a descer. Só que como a gente tem um acúmulo muito grande de gases nessa região da atmosfera, a gente acaba aprisionando o calor ali dentro. A gente cria uma cortina de aprisionamento do calor. E isso aumenta o efeito estufa. O que é legal você lembrar para a prova do Enem? O efeito estufa é um fenômeno extremamente importante dentro do planeta Terra. Ele é fundamental para que a gente tenha, inclusive, a vida da maneira como a gente conhece. Se a gente não tivesse efeito estufa no planeta Terra, com certeza a temperatura global seria muito mais fria, com variações, ampliações de temperatura muito mais constantes. O efeito estufa ajuda a manter uma certa constância de temperatura no nosso planeta e permite que a vida seja da maneira como a gente conhece. Agora, no momento que você aumenta a quantidade de determinados gases na atmosfera, você começa a engrossar essa cortina de gases e isso aumenta o efeito estufa e provoca aquilo que nós chamamos de aquecimento global, que com certeza é um problema, tá? Não cai nessa onda de achar que aquecimento global é migué, porque não é. É fato científico. Agora, lembra o seguinte: todo mundo recorda que o CO2 é um grande causador de efeito estufa. Ótimo, que bom que você recorda. Da onde vem esse CO2? Principalmente de processos de combustão. Combustão principalmente de derivados do petróleo. Agora, esse camarada chamado metano, ele tem cerca de 20 vezes mais potencial de efeito estufa do que o CO2. Esse camarada, chamado óxido nitroso, ele tem um potencial estufa centenas de vezes maior do que o CO2 e eles devem ser lembrados na prova de vocês. Agora vamos lá. Da onde vem metano, prof? Metano, pessoal, é decorrente de processos de decomposição feito por bactérias metanogênicas. Bactérias metanogênicas, e eu quero que você anote aí no seu caderno, são bactérias que vão fabricar energia, né, no processo lá da sua decomposição. Elas vão fazer energia para elas, vão desenvolver energia
de maneira anaeróbica, tá? Elas não se utilizam de oxigênio. Então elas vão fazer processos fermentativos sem o oxigênio, processos de produção de energia sem oxigênio, beleza, anaeróbico. A liberação desse metano ocorre principalmente em determinadas condições de decomposição, condições essas que a gente encontra nos lixões, a gente encontra também no intestino e no estômago, principalmente de ruminantes. Você já deve ter escutado aquela história de que o pum do ruminante aumenta o efeito estufa. Hoje a gente sabe que é o arroto do ruminante, do bode e principalmente do bovino, ele é responsável por maior parte da liberação de metano. Esse metano que é liberado tem um potencial estufa muito maior que o CO2. Então lembra, efeito estufa tem relação intensa com a pecuária. E esse óxido nitroso, prof, esse camarada é liberado de vários tipos de indústrias, tá? E também liberado em ambientes onde a gente tem um excesso de adubo químico. O adubo químico que a gente coloca para as plantas se desenvolverem mais rápido pode reagir com o ambiente e gerar esse óxido nitroso que vai sendo liberado para a atmosfera e que tem um potencial estufa enorme, provocando um aquecimento global e com ele um monte de problemas, como por exemplo o aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras, a perda de ecossistemas frios e outros fatores que vocês já conhecem, né? Isso provoca também irradiação de mosquitos em locais onde não existia antes e pode inclusive ser uma das justificativas pela qual a gente tem tantas epidemias causadas por doenças que são transmitidas por esse tipo de artrópode. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro tudo isso que eu falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai se encontrando por aí e qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essas informações com seus colegas. Elas são muito valiosas dentro dessa prova do Enem. A gente se encontra agora sim. Tchau!